bom dia a todos, um bom sábado. Eu senti que vocês queriam que eu fizesse aquele bom sábado com todo mundo forte. Não sei, eu acho, eu tive essa sensação. Então vamos fazer um oficial bonitinho. Bom sábado. Fica legal, né? Fica bonito de ouvir a igreja toda. Que bom que você escolheu estar na Casa Verde hoje, que bom que você escolheu estar pertinho de Deus. E eu gostaria de pedir a atenção de vocês para os anúncios de hoje, que nós temos algumas coisas e são todas muito importantes. Então vai precisar de foco, de concentração, e a gente vai caminhar nesses anúncios. Você pode passar, por favor? A primeira coisa é que os anúncios que eu falo aqui na frente, eu também posto no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, aponta o celular para esse QR Code ou fala comigo que eu faço esse meio de campo para que todo mundo esteja informado, esteja ciente das coisas que estão acontecendo na igreja, que a gente possa continuar caminhando juntos, tá bom? Nosso próximo anúncio é que hoje... Como hoje é o primeiro sábado do mês de março, nós estamos começando uma nova série de cultos, que vai durar no mês de março e no mês de abril também. E o nosso tema é Viva Melhor. A cada sábado, a gente vai descobrir como Deus quer transformar a nossa vida, fazer com que a gente seja um manancial de bênçãos, de coisas boas, que a gente possa transbordar esse amor maravilhoso que Ele tem por nós. Então, continue vindo, convide seus amigos, acompanhe essa série e a cada sábado nós vamos aprender a viver melhor. Participe conosco. Pode passar, por favor? Hoje, às 16 horas... depois eu vou ajustar. Hoje, às 16 horas, nós temos o ensaio do musical de Páscoa, do nosso coral. E aí, isso aqui é importante. Hoje é o segundo ensaio. Só que nós temos poucos ensaios até chegar à cantata. Então, hoje é a última chance de você que quer usar a sua voz, quer usar o seu talento de cantar. É hoje que você tem que vir para participar. Tem pouquinha coisa que passou, você consegue pegar e a gente vai aprender. Não dá para faltar, porque senão vai ficar muita coisa. Isso. Hoje vai ser às 15h30, normalmente às 16 horas, mas hoje foi mais cedo, é às 15h30. Então, duplo fator de atenção. Não pode faltar e tem que chegar mais cedo, 15h30. Agora, se talvez não seja o seu dom cantar, não tem problema, porque tem uma coisa que você pode fazer também, que é orar pelo nosso projeto, orar pelo coral, orar pelo maestro, orar pelos músicos, pelas pessoas que virão nessa cantata, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus através do nosso louvor. Então, lembrem-se, hoje às 15h30, ensaio do coral. Pode passar, por favor. Hoje, às 16 horas, nós vamos ter a nossa terapia em grupo com a Maria Sandra, nossa psicóloga aqui da igreja, e esse é um espaço de acolhimento, é um espaço de escuta, e é um espaço aberto para todo mundo. Você não precisa ser membro aqui dessa igreja, ou de igreja do distrito, você pode apenas querer embarcar nessa jornada de autoconhecimento, seja homem, seja mulher. Esse é um espaço aberto, e você é nosso convidado para trilhar essa jornada conosco. O próximo, por favor. Amanhã, aqui nós temos culto, domingo de manhã, às 9 horas, e vai ser com o nosso pastor, o pastor Eduardo Machado, e a gente vai falar sobre 5 marcas de uma família consagrada a Deus. Então, faça um esforço, vença o sono, vença as suas outras coisas de rotina, e esteja aqui na casa de Deus amanhã. Vamos começar a semana assim, juntinhos, perto de Deus, fortalecidos, para passar a semana revitalizados na palavra de Deus. O próximo, por favor. Nossa. Eu fiz esse nossa porque eu que fiz o slide está todo troncho, né? Depois eu vou ajustar esse slide. Vocês me aguardem, semana que vem vai ficar bonitinho. Nós estamos na metade do nosso mutirão de Páscoa, que se chama Marcas da Compaixão. A gente já começou isso lá em fevereiro, né? Primeiro sábado de fevereiro a gente estava aqui, começamos. E o mutirão de Páscoa vai até o final de março. Agora, tá? Faltam 4 semanas, contando com essa, então faltam mais 3 só, para a gente trazer as nossas doações. A sua doação é o que faz a diferença. Quando a gente fala, nossa, queremos ser uma igreja que impacta as pessoas, que transforma vidas, é você
É você. Aquilo que você fizer é o que vai transformar a vida de quem mais precisa. Então, não deixe passar essa oportunidade. Traga doações de roupas, mantimentos, brinquedos, coisa para casa. Aquilo que você pensou, poxa, acho que alguém pode fazer um uso legal disso. Traga. E a gente vai, assim, juntando esforços e fazendo o bem para quem mais precisa, demonstrando o amor de Jesus para os outros. O próximo. Conscientização da síndrome de Down. Sábado que vem, dia 14, vai ser esse sábado especial em que nós temos esse projeto. Mas, começando pelo começo, vocês sabiam que a síndrome de Down não é uma doença? A síndrome de Down não é uma doença. A síndrome de Down, a palavra síndrome, significa um conjunto, um pacote de sintomas, de sinais que aparecem numa pessoa. E por que esses pacotes de sinais acontecem? Porque no cromossomo 21, ao invés de ter 2 perninhas, tem 3 perninhas. Por isso que não é uma doença. Não tem cirurgia, não tem um remédio que vai mudar o cromossomo de uma pessoa. Isso é o jeito que a pessoa é. E aí, o que a gente vai tratar, vai cuidar, são os sintomas, né? Às vezes é o coração que é um pouquinho mais fraco, às vezes é o sistema imunológico, que é mais baixinho, né? Mas a pessoa fica doente mais fácil, ou às vezes tem uma dificuldade de aprendizado. Mas assim, vem cá, desde quando isso impede alguém de alguma coisa? Né? Se a gente parar para pensar, bem pensadinho, uma pessoa que tem esses sintomas, que tem essas coisinhas acontecendo, ela é plenamente capaz de se desenvolver, de ter uma família, de ter um relacionamento, de trabalhar, de ter criatividade, de fazer esporte. Nada impede uma pessoa com síndrome de Down de se desenvolver completamente. O que a gente precisa fazer é o acompanhamento médico, né? Fica ali, fica de olho, e a gente, como igreja, abraçar essas pessoas, acolher essas pessoas. A nossa ação pode fazer essa pessoa se desenvolver, florescer ainda mais. Então, no sábado que vem, nós temos um projeto, que é vir com as meias trocadas, uma meia de cada cor. A gente passa o sábado assim, passa o dia inteiro assim. Por quê? Porque é a chance que você tem de puxar assunto. Se alguém vier perguntar, ei, você trocou a meia, você acordou, estava se arrumando na pressa? Você fala, não, é porque a gente está valorizando as diferenças. A meia pode ser diferente, mas é igual. Nós podemos ser diferentes, mas somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Deus, amados pelo Pai, dignos de respeito, de carinho e de acolhimento. Então, lembrem-se, sábado que vem, quero ver todo mundo com meinha diferente, tá? Para a gente fazer um impacto bem legal. Por fim, eu quero pedir para o Felipe vir aqui para frente. Nós temos, o Felipe é nosso representante hoje, do Ministério de Publicações. E nós temos um projeto bem legal que vai ser lançado. Conta para a gente, por favor. Deixa eu ver. Apertar com força aqui. Aí, foi. Bom sábado, igreja. Foi, né? Bom sábado, igreja. A ideia desse projeto, né, é fazer uma espécie de clube de leitura para toda a igreja. E nós selecionamos, né, um livro de uma leitura mais fácil, mais agradável até para toda a igreja, será O Caminho a Cristo. Esse livro nós leremos, dá mais ou menos uma página por dia, né, e depois na igreja a gente vai ter ainda algumas leituras aqui na frente. Então a ideia é incentivar toda a igreja a fazer essa leitura para fortalecer a nossa fé. Perfeito. Eu vou mandar o link, porque esse livro está disponível online, eu posso mandar o link lá no grupo. E se você tiver interesse, talvez ter o livro físico, né, que às vezes é diferente ler o livro na mão, é só conversar aqui com o Felipe ou com o Diniz e a gente providencia isso. Então, para a gente começar o nosso clube de leitura, eu quero ler para vocês o primeiro parágrafo desse livro. Lindo. Acompanha. Fala assim: a natureza e a revelação, a Bíblia, ambas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é fonte da vida, de sabedoria e de felicidade. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua admirável adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra, as colinas e mares e planícies,
tudo nos fala do amor de quem tudo criou. Lindo, vai ser uma leitura maravilhosa da gente fazer. Então, embarque conosco uma página por dia. Às vezes é até bom, né, para a gente começar a desenvolver esse novo hábito. Você é nosso convidado para a gente fazer essa jornada nos próximos meses. Que a gente possa perceber sempre o amor de Deus em cada coisa ao nosso redor. Um ótimo sábado a todos. O país onde estou é 100% muçulmano. As mesquitas tomam os lugares das igrejas. Como enfermeira, enfrento realidades duras aqui: desnutrição, feridas abertas, fome. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia curar ela, e eu falei que eu não tinha esse poder. A única pessoa que podia era um amigo meu. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Milagres ao redor. No coração da janela 1040, onde o deserto encontra os limites da esperança, existe um lugar que a vida é marcada por escassez, tradição e fé. Foi aqui que Deus me trouxe para ser a resposta a uma oração que fiz desde menina. Oi pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira e desde criança eu sempre sonhava servir a Deus em outros lugares onde poucos ousam ir. Eu sempre cresci ouvindo as histórias sobre missionários e cada sábado o Informativo Mundial das Missões me fazia ter mais o desejo de querer ser missionário em outro lugar. Hoje, atualmente, eu estou na janela 1040, servindo o propósito de Deus. O país onde estou é 100% muçulmano. As mesquitas tomam os lugares das igrejas. O árabe e outros dialetos ecoam nas ruas. As orações do Islã marcam o ritmo da vida. É um mundo de contraste, tradições profundas, fé inabalável e uma escassez que dói. Como enfermeira, enfrento realidades duras aqui: desnutrição, feridas abertas, fome. Mas cada toque, cada curativo é uma forma de oração silenciosa a Deus. Não podemos falar dele aqui, mas podemos viver o Evangelho. Sabe o que é sentir a própria mão de Deus? Eu sinto isso aqui. É uma paciente, uma criança de 11 anos, que ela nunca teve a oportunidade de, assim como nós, se levantar, poder fazer esse movimento que nós fazemos, poder sentar, ter o movimento das pernas, porque ela nunca andou. E a cada semana eu ia na casa dela 3 vezes por dia e sempre tentava ali fazer exercícios com ela, fazer uma massagem, ensinar também ali os próprios familiares como se comportar com ela, como poder ajudá-la no dia a dia. Um dia eu lembro que eu estava na casa dela, nós tínhamos terminado os exercícios e a gente estava me preparando para ir embora, sempre com uma pessoa local junto comigo, né, que é uma voluntária da ADRA, e a mãe da criança falou assim: não, Vanessa, espera um pouco, eu tenho algo para te mostrar. E há um tempo atrás eu tinha levado uma cadeira para ela de presente, para poder tentar incentivar ela a sentar, poder levantar e sentar. Mas ela nunca tinha feito esse movimento, apesar de todos os meus esforços, apesar de tentar fazer com que ela se movimentasse, esse dia nunca tinha chegado. E a mãe dela falou: Vanessa, espera um pouco, eu quero te mostrar algo. Então eu sentei. Quando eu sentei junto com a outra voluntária, ela foi sem ninguém ajudar ela com seus próprios movimentos e ela conseguiu sentar. E todas as vezes que eu fazia um atendimento para ela, eu sempre orava baixinho dentro do meu coração, eu sempre pedia a Deus para que Ele cuidasse dela. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia curar ela, e eu falei que eu não tinha esse poder. A única pessoa que podia era um amigo meu, mas é claro que eu não poderia falar quem era esse amigo, mas o meu coração sabia quem era. E quando eu vi ela fazendo isso, pode parecer algo pequeno, mas para mim foi um milagre de Deus. Essa não é só a minha história, é a história de Deus impossível, Deus que faz acontecer. Quando digo eis-me aqui, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos.
através dos dízimos e ofertas. És o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor. Por tudo que és, darei meu louvor. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar. O meu tempo é pra te adorar. Eu existo pra te adorar, em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei. Em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei. Em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei. Em espírito e em verdade te adorarei, te adorarei. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar. O meu tempo é pra te adorar. Eu existo pra te adorar, És o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, és o abraço acolhedor. Por tudo que és, darei meu louvor. Oremos. Grandioso Deus que está nos céus, agradecemos pela oportunidade onde nós tivemos de devolver os dízimos e ofertas. Que ela venha sempre cumprir com o teu propósito de, como falou da menina da missionária, de levar a mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem. Esteja conosco e que o Santo Espírito do Senhor seja derramado sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Eu também estava ensaiando antes. Maranata? O Senhor vem. Amém. Essa é a nossa esperança. Eu não sei a forma que você chegou aqui hoje, quais as suas preocupações, como foi sua semana, mas nós não estamos nessa terra passando simplesmente por passar, caminhando sem rumo. Na verdade, a gente tem um alvo, a gente tem um objetivo. E em breve Jesus voltará. Amém? Então, nós vamos começar louvando a Deus, cantando o hino Maranata. Então, eu convido você a cantar com fé, cantar com entusiasmo esse hino que nos relembra esse caminho que nós estamos trilhando.
nossa esperança não está somente no que Deus ainda vai fazer por nós, mas na vitória que Ele já alcançou para nós na cruz. E Ele venceu todos os pontos que nós não conseguimos vencer por nossas próprias forças. E nós vamos cantar agora. É um hino mais antigo, mas que a mensagem continua super atual. Vencendo, vem Jesus. Jesus tem vencido, o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso papel? É descansar. É descansar e confiar que Ele já tem feito tudo. Eu convido você a ficar de pé, cantar esse hino e descansar em Cristo. Oh
Feliz sábado. Eu vou pedir para todo mundo sentar, é bem rapidinho. Essa semana eu estava conversando com a minha massagista e ela estava me falando como que você entende a Bíblia. Porque eu não consegui entender. Eu leio e não consegui entender. E daí eu falei para ela, você já pediu isso para Deus? Ora, Deus pede para Ele te dar entendimento e sabedoria sobre o que Ele quer que você entenda da Bíblia. E daí ela falou, mas eu vou pedir isso para Deus? Eu falei, sim. E tem muitas coisas que Deus dá instantaneamente. Por exemplo, você pode pedir paz para Ele. Na hora que eu falei isso, gente, ela regalou o olho. Eu fiquei tão impressionada quanto ela, mas o meu impressionada era de como ela não sabe disso, que ela pode pedir para Deus. E daí eu parei para pensar que, às vezes, eu fico me cobrando muito, como diretora do Ministério da Mulher, de fazer grandes programações, às vezes de fazer algumas programações que a associação propõe, de pôr lenço nas mulheres. Não estou falando que nada disso não é importante. Mas o mais importante, na minha visão, para qualquer departamento, inclusive para o Ministério da Mulher, é pregar o Evangelho. E, para pregar o Evangelho, muitas vezes eu não preciso ter lenço. Muitas vezes não, eu não preciso ter lenço. Eu já tenho a melhor coisa, que é a melhor notícia que a gente pode dar para as pessoas. Eu senti, naquele momento, que, para a Lila é minha massagista, foi a melhor notícia que ela podia receber, a ponto da gente terminar a conversa, ela pedindo um estudo bíblico. Que eu já combinei, né? Eu não vou dar o Ricardo, quem vai dar? E a gente já está combinando, ela já me cobrou a data. Então, que nós possamos, nós mulheres, porque hoje a gente está comemorando, né, o Dia da Mulher, que a gente possa se lembrar da principal missão que a gente tem, que é falar de Deus. Isso a gente não precisa de nada. Não precisa de nenhuma sabedoria, de nenhuma inteligência a mais, nada. A gente já tem o que pode usar para pregar o Evangelho. Eu pedi para vocês sentarem, porque a gente quer aproveitar esse momento para homenagear as mulheres. Então, eu vou pedir para as mulheres ficarem em pé. As diaconisas vão entregar uma lembrancinha para vocês do Dia da Mulher. Então, a princípio é para as mulheres, e depois a gente vê se dá para dar para as crianças, tá, gente? Mas acredito que vai dar sim. E, na sequência, a gente já faz a oração. Está vindo lá atrás mais, viu? Todo mundo já pegou? Já? Falta alguém? As irmãs estão perguntando. Não, acho que todo mundo já pegou. Eu não peguei, deixa eu ganhar um também. Agora eu vou convidar vocês a se colocarem de joelhos para nós orarmos. Querido Deus, muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos mostra o seu amor por nós e sempre nos mostra como nós podemos ser úteis na sua causa. Nós temos, Senhor, vários pedidos aqui, cada um com o seu pedido no seu coração, que o Senhor possa atendê-los de acordo com a sua vontade e que nós possamos entender a sua resposta. E que a gente possa não só aceitar, Senhor, mas, inclusive, agradecer pela sua resposta, porque sempre vai ser a melhor para todos nós. Esteja com todas as pessoas, Senhor,
que precisam ouvir de Ti e nos use para falar de Ti. Por favor, faça com que nós não percamos nenhuma oportunidade de fazer a missão, de fazer aquilo que o Senhor nos pediu. De uma forma especial, eu quero pedir pela Lila. Nós vamos começar um estudo com ela essa próxima semana. Que o Senhor possa abençoá-la e que ela possa, Senhor, Te conhecer e não mais se surpreender com quão poderoso e bondoso o Senhor é. Tudo isso eu te peço de uma forma especial pela Arícia, que vai dividir a palavra conosco. Que nós possamos continuar sendo abençoados e que nós possamos, Senhor, ao sair daqui, sairmos com a certeza de que o Senhor está conosco. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a Sara, que vai fazer a mensagem musical para a gente agora. Que Deus te use, Sara. Feliz sábado novamente, igreja. Silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é o furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da se for em tua presença, acalma o meu coração.
Gente, eu tô fazendo malabarismo porque eu trouxe um tantão de coisa aqui. E tá quase caindo. Mas vai dar certo. O celular é só para eu não ultrapassar e aí vocês terem que jantar aqui, sabe? Eu até botei no modo avião para não ficar apitando aqui, mas assim, pô, chegar um horário você vai falar assim, gente, eu quero almoçar. E eu não dou conta de ver ali em cima o horário, eu já sou digital naquilo, né? Então ali é mais difícil, eu demoro mais para processar qual que é o horário. Enfim, piadas à parte. Alguns me conhecem, eu faço parte dessa igreja. Meu nome é Arícia. Para quem não me conhece, é um prazer te conhecer, mas a gente não consegue se conhecer direito desse jeito aqui. Porque, jogando bem a real para você, aqui vai ser um pouco um monólogo. Não é o espaço que a gente consegue trocar ideia, nesse momento aqui. Aí eu já vou aproveitar e fazer um merchan. Vem no próximo sábado, 9h30, que aí a gente conversa. É a escola sabatina, é o momento da gente tagarelar um tantão. Aí você vem, a gente conversa, tem para todas as idades. Ah, eu sou jovem de cabeça, às vezes no RG nem tanto. Vai lá nos jovens. Jovem é da cabeça. Ah, eu tenho filhos, tem classe para os seus filhos. Ah, eu quero aprender um pouco mais, um estudo de fundamento, tem a classe bíblica especial. Lá nos jovens a gente está com temas especiais para a gente ter os fundamentos bem sólidos. Então, aqui não vai ser uma conversa, apesar de que eu gostaria que fosse, porque eu gosto muito desse formato, mas a gente está num tantão de gente. Se todo mundo engatar a falar, a gente fica aqui até o jantar. E a gente não está em dia de jejum hoje, né? Alguém pode estar fazendo, mas a gente não está oficial. Então, meu convite é para que você venha aqui 9h30, no próximo sábado, e nos tantos outros, para a gente conversar. Eu gosto muito de conversar, vocês já perceberam por esse começo aqui. Então, vai ser um prazer a gente conversar. Ah, Arícia, eu sou quietinha, eu não gosto de conversar. Mas, geralmente, quem é quietinho ouve bastante e é um tantão inteligente, porque, às vezes, a gente tagarela, fala demais. E não ouve. Tem esse ponto também. Então, a gente quer também aprender com você. Tá bom? Então, esse é o convite. Fica aqui a informação. E a gente está começando uma série. Eu tenho o privilégio de começar. Viva Melhor. E a cada sábado a gente vai completando. Eu vou pedir para o pessoal do som colocar o tema de hoje. A gente vai ficar em março e em abril nessa série Viva Melhor. E a cada sábado a gente vai ter um subtema sobre Viva Melhor. Ok? Então, a gente vai ter sobre saúde, a gente vai ter, semana que vem, crendo na salvação. O objetivo é que a gente viva melhor com Cristo e com as coisas que Ele nos ensinou. Amém? Tecnologia, gente, ao vivo. Eu não vou botar pressão. Todo mundo olha para trás quando dá alguma coisa em som e microfone. Não vamos olhar. Hoje o tema, ele é Viva Melhor. Aí você imagina assim, ó. Parênteses, 3 pontinhos, igreja. Beleza? Vai aparecer ali depois. Viva Melhor, parênteses, 3 pontinhos, igreja. Não fica gramaticalmente muito correto, não está completo. O objetivo é a gente completar junto, né? E aí, eu quis fazer subtemas dentro do meu tema. Amanhã é o Dia da Mulher. E eu tinha pensado em falar sobre alguma coisa relacionada, alguma personagem bíblica que fosse mulher, e a gente pode aprender muito com as mulheres da Bíblia. Elas nos ensinam demais, elas são grandes protagonistas da história desse mundo. Mas ardeu no meu coração de falar sobre a igreja, sobre nós e sobre a vida em comunidade. Por quê? E abrindo o coração, acho que esse espaço, apesar de ser um pouco monólogo, igreja é lugar da gente abrir o coração, gente. Eu estou nessa pose bonita aqui, relativamente arrumada, mas aqui é um lugar da gente confessar pecados e a gente conviver. Conviver gera conflito, conviver gera apoio um ao outro. Conviver com o ser humano, você tem vários tipos de relações na sua vida, e você sabe que conviver tem várias nuances. Então, dentro do que é possível nesse espaço, eu queria abrir o meu coração para vocês, porque eu sou adventista desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe tinha um desafio para que ela fosse à igreja mais nova, mas a gente teve alguns desafios em casa de resistência para que a gente fosse à igreja. A minha família não é tradicional
de gerações e gerações de igreja, alguém que é pastor, e talvez você conheça essa realidade, ou talvez a sua família é tradicional e você não enxergue aquele ponto de conversão. O meu ponto é, o seu lugar é aqui. Não interessa qual que é a sua história, não interessa qual que é a minha história. Mas por que eu estou te contando isso, né? E falando um pouco e falando que eu vou abrir o meu coração? O culto não é sobre mim, mas a igreja é sobre nós. E eu queria usar a minha experiência para te incentivar a algumas coisas, tá bom? A gente não vai ficar falando sobre mim. Mas, nos últimos tempos, eu percebo... Eu já sabia disso, no racional. O quanto a igreja é importante. E aí a gente vai ver o que é igreja. Mas o quanto a igreja é importante. E quando a gente não é igreja e quando a gente não está na igreja, a vida perde um pouco do brilho. E a gente se afasta de Jesus. A gente tenta se enganar que não. A gente tenta falar, não, ele está em qualquer lugar. Ele está. Não estou falando para você, eu não quero falar uma heresia que ele está. Mas ele deixou alguns conselhos para que a nossa vida fosse bem melhor. E para que ela fosse mais feliz. A gente ia ter aflição. Vocês lembram que ele prometeu? No mundo tereis aflições. Ele não prometeu que ia ser mamão com açúcar. Mas ele quer a nossa felicidade, ele quer a nossa paz de espírito. E eu vou te falar, você só vai encontrar a sua paz de espírito, e eu falo isso com muita convicção, sendo igreja, vivendo para a igreja e estando aqui na igreja. A gente começa a falar isso e eu vou detalhar, tá bom? Eu vou pedir para o pessoal passar, eu coloquei Viva Melhor Igreja. A gente vai dividir em subtemas, como eu falei. Viva melhor sendo igreja. Viva melhor para a igreja. E viva melhor na igreja. Eu começo pelo sendo. Sendo vem do verbo ser. Ação. Verbo pressupõe ação. Eu gosto muito de português, mas não sei todos os detalhes, mas era uma matéria que eu gostava muito. Ser vem do verbo, e verbo é agir, como eu falei, mas o verbo é ser, lembra? Não é frequentar. Eu não falei viva melhor frequentando igreja. Viva melhor vindo todos aos sábados à igreja. Viva melhor participando de todos os cultos e programações da igreja. Viva melhor sendo igreja. A gente criou um conceito de que igreja é o prédio. E está tudo bem, a gente fala, eu vou à igreja, eu faço parte da igreja adventista, eu faço parte da igreja batista, eu faço parte da igreja católica. Está tudo bem, é o senso comum a gente falar que é igreja. Mas, se a gente vai lá na Bíblia, a gente entende que igreja não é o ambiente físico, não é o muro. Isso aqui não faz igreja. Se vocês pararem para pensar, eu falei para vocês estarem aqui 9h30, sábado que vem, né? Já vai ter gente que vai estar aqui muito mais cedo, porque se você chegar às 9h30 e a igreja está aberta, alguém teve que abrir. Ah, mas o portão é automático. Mas alguém tem que apertar, alguém tem que programar, alguém... Sabe o banheiro limpinho que você usou? Alguém teve que fazer isso. Eu estou falando aqui para que a gente viva em comunidade hoje, mas, ao mesmo tempo, o que adiantaria eu falar aqui se não tivesse ninguém nesse banco? A igreja é feita por pessoas. E eu vou tirar o termo genérico. A igreja é feita por mim e por você. Isso é igreja. Igreja é gente. E gente de tudo quanto é tipo e com tudo quanto é personalidade, erro, dificuldade, felicidade, cara. Isso é igreja. Igreja é gente. Sabe que no Velho Testamento, você que já estudou um pouco a Bíblia, Deus mandou construir, né, a tenda para que ele habitasse ali, e teve um templo. Salomão construiu um templo. A gente tem um espaço físico para a gente se reunir e adorar. Esse templo foi destruído, depois ele foi reconstruído. E aí, nos dias de Jesus, ele mesmo anunciou que não ficaria pedra sobre pedra. E aquilo foi até um escândalo na época, né? Mas é para te falar que o espaço físico em si não é o mais importante. Eu queria que a gente abrisse
lá no livro de Atos, por favor. A gente vai abrir algumas vezes a Bíblia em alguns livros, tá? Eu vou fazendo você ir e voltar. Mas Atos 7, 48. E diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta, e aí ele continua aqui. Ah, então Deus não está aqui? Não, Deus está aqui. E Ele está na igreja, e Ele está em diversas igrejas. Nas igrejas dos nossos irmãos que professam uma fé diferente da gente, Ele está lá também, porque Ele está com essas pessoas. Mas se você for lá em Efésios, eu falei que a gente ia rodar um pouquinho, vai lá em Efésios 2, por favor. Efésios 2, verso 19 a 22. Diz assim: assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós somos morada de Deus. Você que talvez cresceu na igreja adventista já ouviu aquela de que você é templo do Espírito Santo. Geralmente isso é utilizado, e não tem problema nenhum, para uma questão de estética, para você cuidar do seu corpo, saúde, e faz parte. Não estou falando que isso está errado. Mas a gente tem que lembrar que a gente é igreja. Todo momento, todo dia, em todo lugar. A gente carrega esse muro aqui onde a gente anda. No nosso trabalho, na nossa faculdade, nós somos morada do Espírito. E cada atitude nossa, e eu não falo isso para que você sinta culpa, tá? Eu estou falando do privilégio da missão. Às vezes a gente subverte para a culpa. Ah, eu estou sendo observado a todo momento. É um privilégio ser morada do Espírito Santo. E a gente, a cada momento, pode ser igreja para cada pessoa. Ela não se limita ao sábado, das 9h30 ao 12h30. A igreja, ela é cada um de nós. E é por isso que a gente precisa entender que a igreja ela vai além do prédio. Não por uma, como eu disse, não por uma obrigação, não por algo que tem alguém te fiscalizando se você está sendo uma boa igreja, mas porque é um privilégio ter Cristo com você a todo momento, você ter o Espírito Santo com você, e você poder levar essa mensagem a outras pessoas, e ser igreja junto de outras pessoas, você poder receber isso de outras pessoas também. Vamos lá para Atos de novo? Atos 8. Do versículo 1 a 3. Nesse contexto aqui, Estevão estava sendo morto por Saulo, que depois virou Paulo, que seria um dos maiores pregadores da nossa fé cristã e que a gente tem como referência. E olha o passado dele, né? Ele não era um cara muito bacana, não. E o verso 1 diz assim: e Saulo aprovou a sua morte. A morte de quem? A morte de Estevão. E aí começa. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Qual igreja? O prédio? Não. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja. Qual igreja? Não o prédio. Entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Quem era a igreja aqui? Homens e mulheres. E Saulo entrava nas casas para arrastar esse pessoal e para matar. Não era só para fiscalizar, não. Era para perseguir. A perseguição, ela não foi uma destruição de um prédio. Ela objetivava a destruição de um povo que testemunhava sobre Cristo Jesus.
E a igreja está em nós, como eu já disse, eu estou fazendo questão de repetir, porque a gente é ensinado de que você tem que ir para a igreja, você tem que estar no templo. E, mais uma vez, eu peço desculpas se eu estou sendo repetitiva, não tem nada de errado, eu amo esse lugar. E você vai ver que eu vou continuar falando de outros aspectos sobre viver melhor igreja. Mas a questão é, não dá para viver melhor aqui, se aqui a gente não é igreja. Não adianta estar no templo se a gente não deixa Cristo habitar em nós. Não adianta. E ele não arromba a porta, não. Ele pede. Se você aceita que ele entre em você e que ele habite em você, aí você consegue viver sendo igreja. E você sabe que tem um pastor que eu gosto muito, eu comecei a ouvi-lo, ele é da nossa comunidade, ele chama Diego Barros, mas ele não é da nossa região. E ele falou que a igreja, o cristianismo, na verdade, não é nem a igreja adventista em si, o cristianismo ele é um esporte coletivo e de contato. Não é só coletivo, porque, por exemplo, atletismo é coletivo. Você faz o revezamento lá de 400 metros, não tenho noção muito quantos metros são. Mas você passa o bastão para o outro vai sozinho. E cada um vai sozinho. O resultado final depende de todos? Claro, é um esporte coletivo, mas não é de contato. Agora, você pega um rugby, um futebol americano, um futebol como o nosso, é contato. Às vezes você vê gente do mesmo time se batendo, porque eles querem fazer... Eu não manjo muito de futebol, tá? Eu peço desculpas a todas as pessoas que gostam de futebol, mas o pouco que eu vi, geralmente em Copas, às vezes a galera dá uma atrapalhada. Às vezes você tá junto, mas você tá lá no atrito. Porque um pegou a bola e era a vez do outro, um escorregou. Cristianismo e viver igreja, sendo igreja, é isso. É contato, é viver junto e, às vezes, com um pouquinho de atrito. Acontece. Não desiste não de ser igreja. Às vezes você vai ter atrito com seu irmão. Não o irmão que necessariamente frequente aqui, tá? Lembra que eu falei ser igreja em todo momento. Às vezes o atrito está fora daqui, mas ele pode estar aqui também. A gente entendeu que a gente tem que ser igreja. É o primeiro passo. A gente tem que ser? Não, a gente é igreja. Mas... beleza, eu falei, olha, ok, você é sozinho, mas você tem que viver isso em comunidade. Não precisa ser nesse prédio e realmente não se limita aqui. Mas aí a gente vai para o segundo ponto. Viva melhor para a igreja. Não existe cristianismo sem serviço. Quantas vezes a gente fala de igreja, e eu estou falando para vocês de ser igreja, a gente pensa na pessoa da igreja que é super inconveniente, que a gente queria que não fizesse parte da igreja. Não dá para ser assim, a gente é inconveniente com os outros também. A gente, às vezes, julga o outro. A nossa natureza pecaminosa, às vezes, grita, mas quando a gente vive para a igreja... E se a gente é igreja, como a gente começou falando, não é... O único resultado que a gente pode ter é viver junto, aqui. Eu te convido a pensar nisso. Por que eu estou falando isso? Depois que a gente teve a pandemia, a igreja já vinha, de certo modo, mudando um pouco. Sei lá, eu não sei se você sente isso, você que está há muitos anos na igreja. Há uma mudança da igreja e de comportamento nosso mesmo. Eu não estou falando para você olhar, mais uma vez, não é para olhar para outra igreja, tá? Não é para olhar para o seu irmão, é para olhar para o seu comportamento. A gente tem ficado mais preguiçoso. Depois da pandemia ainda, que a gente tem um monte de pastor bom, virtual. Gente, e eu não estou querendo fazer aqui por uma falsa modéstia, mas tem gente que é orador nato, que é teólogo. Eu amo ouvir o Rodrigo Silva. Eu amo ouvir o Rodrigo Silva. Eu gosto demais dele. Esse Diego Barros que eu falei para... Vocês não precisavam ter vindo hoje. Se você colocar lá, YouTube, pastor tal, tema... eu quero ouvir tema. Para você selecionar, o cardápio é sensacional. E pós-pandemia, a gente tem tratado um pouco a igreja assim. A igreja templo. E talvez até as pessoas igreja.
Eu me relaciono quando eu quero me relacionar. Eu me relaciono quando é conveniente. Eu me relaciono quando ninguém me incomoda. Eu venho quando eu preciso absorver algo. Lembra que eu falei que sendo igreja é ação? Para a igreja é ação também. Apesar de o para ser uma preposição, ele conecta os dois lados. Não tem como você viver melhor se você não servir a sua igreja. E agora eu estou usando o termo comum de igreja-templo. A igreja-templo, ela pressupõe gente, como a gente tem conversado, mas gente disposta a servir. Eu não estou falando que você precisa ser líder, que você precisa ser nomeado e que você precisa passar pela comissão. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa se comprometer. E parece que cada vez menos a gente tem se comprometido. A gente tem muita coisa para fazer. E agora, gente... E eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Isso aqui é para mim, tá? Isso ardeu muito no meu coração para falar, porque a gente tem colocado outras coisas como prioridade. E Satanás é astuto. Antes, a perseguição era entrando na casa e arrastando as pessoas. Hoje, ele tira seu tempo. Ele não precisa aparecer de uma forma feia, de uma forma ruim. Quanto tempo você passa nisso daqui? Vocês já viram a quantidade de horas por semana? Às vezes você até tira a notificação dessa quantidade de horas, né? Que você não quer ver, vergonha. Melhor o pecado escondido, né? Falo por mim também. Quanto tempo a gente passa trabalhando? Mais uma vez, gente, a gente precisa trabalhar. Trabalhar é importante. A Bíblia, inclusive, nos incentiva a trabalhar. Não incentiva a ociosidade. Mas onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? A gente tem tratado a igreja como um streaming e que a gente faz o cardápio da melhor igreja, com o melhor louvor, com o melhor músico, no melhor horário, porque 9, 9h30 é muito ruim. Eu quero 10, quero 11, quero meio-dia. Ou, de repente, eu sou mais tradicional, com todas as aspas do mundo. Não, estão mudando muito a igreja. Que absurdo. É tarde. Eu quero uma igreja que seja cedo. A gente quer a igreja customizada. E a gente quer que as outras pessoas sejam customizadas ao que a gente gosta e ao que a gente quer. Só que aqui, eu não sei fazer conta, mas, sei lá, a gente está em 150 pessoas, por aí, talvez. Cara, se customizar para cada um... Primeiro, que a gente é falho, não vai chegar perto da customização de Cristo. Segundo, que é muita divergência, gente. Não dá para customizar para cada um. Quando a gente vive uma vida de serviço para a igreja, para o meu próximo, eu deixo um pouco a minha vontade de lado. Eu começo a olhar para o outro e falo, o que é importante para ele? O que está precisando aqui? O que eu gosto de fazer? E, mais uma vez, isso não é cargo. A pessoa que limpa a nossa igreja não tem cargo. Não é contratada para isso. As diaconisas que nos recebem, elas não têm cargo. Elas não têm necessariamente um cargo, eu digo, da liderança, participar de comissão. Elas foram escolhidas para aquilo. O almoço, que às vezes você fica aqui, o povo se junta e fala, bora lá, vamos almoçar, vamos estar junto. Sabe aquele almoço na sua casa? Gente, quando eu era pequena, tinha almoço na casa de alguém todo final de semana. A gente está ficando preguiçoso. Dá trabalho fazer almoço, chamar as pessoas, coordenar tudo. Custa dinheiro. Você não tem dinheiro, cede a casa. Me fala, gente, eu não tenho como pagar para todo mundo, não. Vamos fazer um junta-panela. A gente está ficando preguiçoso de conviver. A gente quer só rolar. E a gente acha que porque a gente viu ali 100 pessoas e viu 3 pregações maravilhosas, a gente viveu para a igreja. A gente não viveu para a igreja. Então você está falando para eu me entupir de coisa para fazer na igreja? Também não. Você precisa ter equilíbrio na sua vida. Gente, a gente e eu posso parecer um pouco grosseira da forma que eu vou falar, a gente é tudo adulto vacinado aqui. A gente sabe o equilíbrio, a gente sabe, e Deus orienta. Você precisa ser igreja, mas o templo precisa de você para que outras pessoas possam aprender com Cristo e com você a ser também. Isso é para se multiplicar. Então,
Não adianta a gente falar, na minha casa eu me conecto. Na minha casa, não, onde tem 2 ou mais, Deus está lá. Ele está. E eu não quero subverter o que está escrito na palavra dele. Mas ele também orienta que a gente não saia da comunidade. E você quer ver onde está lá? Vai em Hebreus 10. Pra vocês não falarem, ela está falando o que é conveniente para ela. Calma aí, que eu agora que me enrolei aqui para abrir. Um minutinho. Achei aqui. Hebreus 10. Vai lá no verso 24 e 25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. O Evangelho é esporte coletivo e de contato. É um com o outro, um incentivando o outro. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Não abandonemos a prática de nos reunir. Tinha uma galera que estava saindo. Falou assim, esse negócio de reunião aí... Acho que não, hein? Acho que dá para eu viver. Eu já aprendi o que eu precisava aprender. Não, o fulano foi grosseiro comigo. E você nunca foi grosseiro com ninguém? Eu não gostei da louvor, do que foi, daquela música X... Gente, viver igreja, viver sendo igreja e viver para a igreja, às vezes vai ser desconfortável. Deus não prometeu conforto. A gente é um bando de ser humano com natureza pecaminosa junto. Aqui, dentro do templo e fora. Vai ter divergência, vai ter dificuldade, mas não tem lugar melhor para você estar do que numa igreja, num templo saudável, com gente que, apesar dos erros, está no mesmo objetivo. Lembra que eu falei do futebol? Às vezes se bate, você vê jogador que um xinga do próprio time. Fica um bravo com o outro. Mas eles estão o quê? No mesmo objetivo, eles querem ganhar. A igreja é isso. A gente tem que estar junto no mesmo objetivo. Gente, toda a Bíblia ela é relacional. Quer ver os 10 mandamentos? Deus ele é tão humilde que ele colocou 4 sobre ele. 6 sobre a nossa convivência. A igreja é sobre o outro. Eu não sei o quanto você está envolvido sendo igreja e no seu templo local, se de repente você é de outra comunidade que não essa. Mas eu te convido a se envolver. Isso vai incentivar o seu outro irmão que é a igreja, que está lá, sabe a andorinha da frente? Está cansada às vezes. E ela precisa revezar. E ela precisa de você. Às vezes você está no fundo, está aprendendo ainda, está meio capengo. Eu estou meio capenga ainda. Em várias coisas. Estou aprendendo. Pregar. Eu não sou uma pregadora. Eu sou só uma ovelha amada de Jesus que queria compartilhar com vocês o que tem aprendido. Tem gente que prega muito melhor. Eu sou boa em muita coisa. Na minha profissão eu sou ótima. E modéstia à parte, mas eu estudei para aquilo, eu não era, alguém me ensinou. Então, a gente está aqui para ser igreja junto, para um aprender com o outro, para um suportar o outro. E suportar não é só de temperamento, é de ajuda. É da gente conhecer. Gente, eu não sei o nome de uma galera que está aqui, olha que absurdo. E a gente não vai conseguir fazer isso nesse grupo grande. Não vai, não vai. Vocês não vão saber, vocês sabem meu nome porque eu falei aqui no começo. Um monte de gente vai esquecer meu nome. Uma pesquisa falou que as pessoas esquecem o sermão, eu não lembro qual que é a porcentagem, mas uns 30%, 40% esquecem, acho que segunda-feira, um sermão no sábado. E acho que 80%, 90%, teve a pesquisa, esquecem na quarta, eu não lembro as porcentagens corretas. Isso aqui vai passar, mas o meu ponto é,
a gente vai conviver todo sábado juntos se você vier aqui. E a gente vai se lembrar um dos outros. E se a gente viver em pequenas comunidades, um convidando o outro para ir na sua casa, um saindo com o outro, um ajudando o outro, a gente vai criar pequenas células, pequenos grupos de mini templos com várias igrejas, sendo cada uma igreja. E o meu último ponto é: viva melhor na igreja. Em mais A também é preposição. O para A era para você servir. O na igreja é: não saia daqui. Você vai querer sair. De repente esse culto te tocou, o Espírito Santo falou com você e você falou: não, eu preciso mudar. Mas vai chegar um momento que a tentação vai vir. Satanás é astuto. E ele vai pegar seu calcanhar de Aquiles. E como eu falei que eu ia confessar um pouco e falar um pouco da minha vida, e que o culto não era sobre isso, mas que testemunhar um pouco o que a gente passa é importante. Ano passado eu me afastei deste lugar. As pessoas não deixaram eu me afastar delas, mas eu me afastei deste lugar. Porque uma oração que eu tinha com Cristo, e eu me emociono, uma oração que eu tinha com Cristo desde que eu tinha 20, 21 anos não era respondida. E eu não me revoltei com ele. Deus não tinha obrigação e não tem. E eu sempre tive consciência disso, de me responder. Mas eu quis resolver pelas minhas próprias mãos. E eu entendi que se eu não encontrava o que eu queria aqui, eu precisava buscar em outro lugar. E que talvez aqui seria uma perda de tempo, porque eu posso estar com Deus em qualquer lugar. Mas a real, gente, a igreja te puxa. E agora eu estou falando da igreja templo com pessoas que são igreja, o combo. Eu estou até suando um tantão aqui. Eu sempre orei a Deus para ter minha família. Eu estava decidindo se eu ia falar ou não. Mas talvez eu entendi que isso eu tinha que expor. Obrigada. E eu oro desde os meus 20 e 21 anos, achando que eu estava pronta para me casar, para ter filhos. E o tempo foi passando. E talvez, olha, vou conectar com o Dia das Mulheres. Talvez você que é mulher me entenda um pouquinho mais. O relógio biológico grita para a gente. Ainda mais para quem quer ser mãe. Talvez você não queira. E está tudo bem. É uma escolha. Mas eu sempre quis. Eu sempre quis viver a família redondinha cristã. E Deus não me respondia, porque eu não encontrava o que eu buscava dentro da igreja. E eu falei, qual que é o sentido de eu perder tempo aqui? Eu me engajo, eu faço parte de tudo, eu estou em todas as programações, eu prego, e o que eu tenho não é respondido. Então, talvez, se eu estiver em outros lugares, eu consiga achar o que eu busco, o que o meu coração arde. E talvez no seu coração arda por outras coisas. E, gente, eu não estava buscando algo errado. A gente faz uma lista de pecados clássicos, né? Ai, a pessoa beber, ir para balada. Talvez seja isso que você buscasse. Você não vai ter paz vivendo isso. E eu te falo, Deus, ele não aprova isso, mas ele não tem uma maldição para você se você vive isso. Isso eu tenho para te falar, ele não tem uma maldição. Deus te ama, mas você não vai ter paz enquanto você não encontrar. E eu buscava a minha paz num relacionamento, que não é algo ruim. Mas a minha paz tem que estar em Cristo Jesus. Eu parei de frequentar e, se você espera que venha um testemunho louco de que ela viveu, não vivi a vida doidada. E podia ser esse testemunho também. Deus tem uma história para cada um. Mas a real é que não há resposta senão em Jesus Cristo. E não há resposta e paz de espírito se você não for igreja, e eu vou ser bem radical, e se você não viver com a igreja. Eu preciso fazer um parênteses, porque, gente, tem líderes que não são exemplo, tem igrejas que subvertem a palavra, tenham o filtro. Mas eu sou da Casa Verde há algum tempo.
e do nosso terreno, do nosso jardim, a gente pode falar: aqui não é assim. Aqui é um lugar de acolhimento. Aqui é um lugar de gente que se ama, ainda que com um atrito no esporte coletivo. Não saia deste templo, ainda que você queira. E não desista de ser igreja, nem para buscar coisas que estão na lista das coisas clássicas ruins, e nem coisas boas. A resposta sempre está em Cristo, e o tempo é sempre dele. Hoje eu tenho uma história feliz de relacionamento, e ele não foi buscado fora da igreja. O que eu tive fora da igreja não foi saudável. E sem eu esperar, Deus respondeu a minha oração por tanto tempo. A gente fica muito feliz, e eu estou muito feliz, eu vou me casar, e é muito legal. Mas Deus não me prometeu casamento, gente. Deus não me prometeu filhos. Deus não me prometeu casa própria. Deus não fez promessas específicas que não há paz nele. E ele não fez orientações de que a gente, além das que estão na Bíblia, de que a gente tinha que agir de forma tal ou Y para alcançar. Além do que está na Bíblia, siga o que está na Bíblia. Mas eu estou querendo dizer assim, não tenta subverter o que Deus te orientou. Eu não tenho um grande apelo para você levantar, para você... O meu apelo para você é: se envolva na sua comunidade. Se envolva com as pessoas. E quando você pensar em sair daqui, grite para alguém falando assim: tô querendo, tô rateando, tô balançando, não tá legal. E às vezes você pode decidir sair mesmo assim, como eu. Eu já te digo que não é muito legal. Mas aqui sempre estará de braços abertos para te receber. E, mais uma vez, não é o templo que tem braço para te receber, é gente. E todas as igrejas dentro da igreja da Casa Verde estão dispostas a te receber. Você é bem-vindo aqui, você é amado aqui. Eu sou bem-vinda aqui, eu sou amada aqui. Que Jesus te abençoe, que você seja igreja na sua semana e que você se comprometa com a sua comunidade. Amém? Eu vou chamar a Sara para cantar lindamente para nós de novo. Quando tudo está escuro e a esperança se vai, quando os fardos são pesados e nos fazem perder a fé, quando a jornada é longa e as feridas trazem a dor, só no eterno é possível voltar a sorrir nos braços da graça do Pai, é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Descanse nas mãos de Deus, ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. O choro está durando várias
noites, se a provação parece nunca ter um final, se olhares são mais duros que palavras, saiba que com Deus você pode voltar a sorrir nos braços da graça do Pai, é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Pra alma cansada, descanse nas mãos de Deus. Ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. Não há dor, não há tristeza, não há nada impossível para esse Deus. Se você respira, louve e encontre forças pra voar nos braços da graça do Pai, é onde a cura está. Ele é quem vai secar as lágrimas do coração. Pra alma cansada, descanse nas mãos de Deus. Ouça sua voz e assim você irá voltar a ser feliz. Amém. Eu queria ler um último trecho com você e aí a gente se despede, a gente ora e vai. Queria pedir para os meninos colocarem o terceiro slide. Eu vou ler aqui no livro, mas ele é um trecho do livro Conselhos para a Igreja, da nossa querida irmã White. Talvez ele esteja pequenininho, você não consiga ler completamente, mas eu vou ler aqui. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, vocês lembram que ela escreveu isso há muitos anos atrás, né? Faz um tempão. No tempo dela já tinha problema. Hoje tem também. Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa. Vocês perceberam que ela enfatiza que a igreja templo tem os seus belzinhos? Então, ela está enfatizando isso. Na segunda frase ela fala também. Débil e defeituosa, precisando ser repreendida, divertida e aconselhada, é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. É o único objeto que ele confere a sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação dos agentes humanos e divinos, ou seja, você tem gente divina com você, os anjos estão com você, Cristo está com você. Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. E aí finaliza. Deus ensina que devemos congregar-nos em sua casa, a fim de cultivar as qualidades do amor perfeito. Sabe cultivo? Cultivo não é de um dia para o outro. Eu descobri que mandioca, sem agrotóxico, sem nada, leva 1 ano e meio para ficar pronta, para ficar boinha para você comer. Gente, a vida em comunidade leva tempo para se adaptar com as pessoas. Aí chega um novo, você tem que adaptar de novo.
É a vida acontecendo. Um monte de gente teve que adaptar com você. Você acha que você é esse alecrim dourado todo, que só você tem que tolerar os outros? A gente também gera um incômodozinho às vezes. Com isso, os habitantes da terra serão habilitados para as moradas celestiais, que Cristo foi preparar para os que o amam. Lá no santuário de Deus, reunir-se-ão, então, sábado após sábado e mês a mês, para participarem dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, entoados em honra daquele que está assentado no trono e ao Cordeiro eternamente. A gente vai para a igreja um tantão para o céu. Vamos começar aqui? Não é requisito. A gente estava estudando isso na classe. Não é requisito de salvação frequentar igreja, ser igreja não é requisito de salvação. Sabe por quê? Porque salvação é por meio de Cristo Jesus, não existe requisito, basta aceitar. Mas se a gente vai viver a eternidade congregando, estando na igreja e sendo igreja com os nossos irmãos, já vamos fazer o estágio aqui, gente. Meu convite para você é que você esteja aqui no próximo sábado, que você seja a igreja durante toda a semana e que você conviva com mais igrejas. Querido Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor, apesar de quem somos e apesar deste templo aqui, de quão defeituosos nós somos, o Senhor nos usa, o Senhor nos capacita e o Senhor entende que a gente tem uma missão. Pai, a minha oração hoje é para que o Senhor brote no nosso coração a vontade da gente se envolver. Que a gente crie compromisso, às vezes, sem vontade, mas que a gente não desista de estar perto dos nossos irmãos e perto de Ti. Eu oro em Teu nome, pedindo que cada um vá em segurança e que o Senhor esteja conosco em cada momento da nossa próxima semana, para que a gente se reúna aqui amanhã, para quem vier no culto de amanhã, mas que no próximo sábado a gente esteja aqui juntos para aprender a viver melhor num outro aspecto contigo. Eu oro em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe.